Olá pessoal, muito bom contar aí com vocês mais uma vez aqui na TV Guaratuba, a TV da cidade. De antemão já quero pedir desculpa para você, porque eu fiquei com aquela tocinha do Covid ainda, gente, não me largou. Já expliquei para o Roberto, até por isso que ele está também sem a máscara. A gente está num ambiente bem grande e controlado, mas eu estou sem máscara porque eu acabei de sair do Covid agora, uma semana atrás, né? E o prefeito então está seguro aqui também. A gente já agradece de antemão, prefeito. Obrigado pela participação do senhor aqui com a gente na TV Guaratuba. Obrigado. A gente tentou, né, agendar para uns 15 ou 20 dias atrás, mas deu essa confusão de Covid, gente, e acabou não dando certo. Prefeito, a nossa ideia dessa entrevista era a gente falar sobre esse primeiro ano de novo mandato, né, os desafios que já foram enfrentados, o que vem pela frente. E a gente tem ali alguns tópicos também, gente, que a gente vai falar aí durante a entrevista. Eu gostaria que o senhor me dissesse assim, agora nesse primeiro mandato já terminando, o segundo mandato, desculpa, terminando o primeiro ano, tem muita diferença do primeiro para esse segundo? Como é que tá? Já está no embalo? Boa tarde a todos, né? Eu fiz um balanço em relação a isso que você me falou, ainda hoje, curiosamente, e é muito interessante, porque não é o sexto ano de mandato, não é o quinto ano de mandato, eu não estou, não consigo fazer essa conta de 8 anos, né? É o primeiro ano de uma segunda gestão. É um mandato novo mesmo. E é diferente. O primeiro ano do primeiro mandato é muito diferente do primeiro ano do segundo mandato. No primeiro ano do primeiro mandato, você tem um momento de estudo, de conhecer quais são as prioridades, de conhecer os processos, de montar equipe, muito típico, né? Dificilmente você vai ver algum prefeito, algum governador, chefe de executivo fazer algo diferente, né? Você fala muito em projetos, você fala muito nos planos que você vai implantar ao longo dos 4 anos. No segundo mandato, no primeiro ano, eu vinha com aquela ideia de que simplesmente seria dar continuidade, mas não é. Por quê? Porque nós temos um novo orçamento, nós temos os processos licitatórios que nós tivemos que iniciar lá no primeiro ano do primeiro mandato, eles se renovam agora. Então tem novos processos licitatórios, tem um recomeçar, com a diferença que você já tem a equipe formada, os desafios são muito maiores. Houve alguma grande mudança na equipe ou ficou mais ou menos o pessoal que já vinha? É a mesma equipe, né? Trouxemos ali alguns parceiros do nosso vice, né? Mas, aliás, um grande homem, um grande parceiro, tem nos ajudado bastante, né? O Edson Camargo. E de modo que a Câmara é também diferente, é uma Câmara nova, então efetivamente não dá para dizer que nós estamos vivendo ou que nós vivemos um quinto ano. Um quinto ano do primeiro mandato, não tem aquilo, é um mandato novo mesmo. É o primeiro ano do segundo mandato. Certo. A gente já fez uma entrevista com o Roberto quando ele foi eleito e a gente está entrevistando o prefeito, mas o Roberto é cidadão de Guaratuba, né? Praticamente nascido aqui, né? Teu pai tem casa aqui, né? O que o Roberto, se ele pudesse falar assim, poxa, olha, o que ficou faltando lá no primeiro mandato, que nesse agora a gente vai tentar fazer, que se eu pudesse falar com o prefeito, eu ia falar para ele, olha, tem isso aqui ainda que a gente vai dar uma pincelada melhor aqui. O que é o sonho do Roberto morador, se ele tivesse lá, logicamente você pode, né? Mas assim, nessa questão que não deu para fazer nesse primeiro mandato, o que você espera que agora, nesse, saia? Muito boa pergunta, porque eu considero que a nossa gestão é uma gestão que realiza, que entrega, né? Se você fizer um balanço, por exemplo, Ponte do Cubatão, quantos anos, quantas gestões, todo mundo esperando, dizendo que não saía, saiu.
Estamos entregando, concluindo finalmente, a Covid atrapalhou muito, o nosso hospital municipal, né? A Praça Central, a Praça dos Namorados, a demolição da Vitória, enfim, a subprefeitura da área rural. Então, é uma infinidade. Vamos começar pelo ponto de ônibus. Você certo. Deve lembrar o quanto que cobravam da gente do ponto de ônibus. Depois nós vamos falar com o Rick Celestino. Quantos anos ele dizendo o esporte está abandonado, o esporte está abandonado, né? Então, nós efetivamente entregamos muita coisa e vamos continuar entregando muita coisa. E aí eu vou te dizer um negócio, é isso que me permite chegar todo dia em casa, colocar a cabeça no travesseiro e ter o sono dos justos, né? Por quê? Porque eu estou dando o meu melhor. Eu não tenho horário de descanso, eu não tenho dia de final de semana, eu estou 100% comprometido com a nossa cidade. De modo que, se eu não conseguir fazer alguma coisa, não foi por falta de vontade, certo. Não foi por, enfim, por preguiça, o que quer que seja. Eu dei o meu melhor e eu fiz absolutamente tudo que estava ao meu alcance. E vou continuar assim até o último dia do segundo mandato. Pessoal, só para que você que está em casa saiba, é o seguinte, o Roberto, lá na casa dele, se ele falar assim, Flávia, vamos trocar de carro, né? Vai dar uma briguinha ali, eu quero esse, ela quer aquele e tal e coisa, mas são eles dois que vão resolver. O Roberto, prefeito, ele não tem esse poder de chegar ali simplesmente, me corrija se eu estiver errado, e falar assim, não, manda asfaltar essa rua amanhã. Não é assim que funciona, né? Existe todo um processo licitatório, gente. Primeiro tem que estar no orçamento. A Câmara vota um ano antes, né? Ela vota o orçamento do ano que vem, né? Então, assim, esse ano você ainda vai trabalhar com o que foi já dessa legislatura, né? Mas o primeiro ano você trabalhou com o que foi aprovado... Veja, essa é uma diferença já, né? Do primeiro ano do primeiro mandato para o primeiro ano do segundo mandato. Que no primeiro ano do primeiro mandato, quem aprovou o teu orçamento foi a gestão anterior. Certo. Né? Então você está limitado já com os planos nesse da também, né? Mas era, pelo menos você já fazia parte do governo. A gente já discutiu isso, enfim, certo. Né? E então, as prioridades já estavam bem definidas, né? Veja, não é nenhuma questão de orçamento, é uma questão de burocracia mesmo. As coisas são demoradas. Por isso é tão curioso, e eu acho uma injustiça tremenda, quando as pessoas falam: agora que é período eleitoral, certo. Você está concluindo, você está fazendo. Mas vamos pensar aqui comigo. Você assume o mandato. Você já tem condições de entregar? Não. Tem que fazer todo o processo licitatório, que é demorado. Você tem o projeto, você tem a licitação, você tem a contratação, você tem a execução, daí você entrega. Se você fizer isso em um ano, em um mês, você está entregando num ano eleitoral. Sim. Embora não seja a campanha para prefeito, já é a campanha para governo do estado, deputados e tudo mais, né? Aí você tem, passado esse ano eleitoral, onde, curiosamente, você, por força da lei eleitoral, você não pode contratar. Certo. Chega um período ali de 6 meses antes da eleição, que a prefeitura não pode fazer licitação, não pode contratar, não pode gerar nova despesa, você fica esperando. Aí você começa no terceiro ano do mandato. E corre para conseguir o recurso, corre para fazer a licitação, o projeto, a licitação, executar a obra para poder entregar isso antes de terminar o teu mandato. Daí, quando você vai entregar, ano eleitoral de novo. Então, tá aí uma coisa que vai ser sempre assim. E a única forma de mudar isso seria talvez colocar as eleições todas num... seria o meu sonho. Hoje eu sou um grande defensor de um mandato de um mandato só, sem reeleição, né? 5 ou 6 anos de mandato, né? Até porque com uma eleição única. 4 anos, porque, gente, imagina, né? O prefeito foi eleito, digamos,
Ele acabou de entrar agora, o primeiro ano, praticamente você monta a equipe, conhece a estrutura tudo, que você tem. Ainda trabalha com o orçamento que a Câmara aprovou por último. Eu digo sempre que o cara pode ter estudado na melhor faculdade do mundo, ter trabalhado na NASA. Ele só vai saber o que é ser prefeito quando ele sentar naquela cadeira e começar a conviver diariamente com aquilo. Primeiro ano é um ano de aprendizado mesmo, né? Tanto é verdade que você tem excelentes prefeitos sem nenhum tipo de educação formal, diploma ou coisa do tipo. Por quê? Porque o cara era inteligente, esperto, sentou lá, aprendeu e fez um bom mandato. Agora, se você não tiver aberto para absorver isso, conversar com as pessoas, conhecer, não vai. Então, primeiro ano é isso. Certo. Segundo ano é o ano que você executa a obra. Terceiro ano seria o ano que você entrega. Quarto ano é o ano eleitoral que você não consegue fazer nada. Então, realmente, de 4 sobra 2. É muito pouco. Muito pouco. Pessoal, eu vou chamar um intervalinho agora. Vou pedir ali para o João colocar um intervalo para a gente. E a gente já volta, que a gente tem ainda questão do IPTU, questão da nova travessia. A gente tem ali também esses desafios, né, que a gente vai continuar. E a gente volta já já. Fica aí. Muito obrigado pela sua participação. Laboratório de Análises Clínicas Pison. Localizado na Avenida Ponta Grossa, número 301, oferece atendimento personalizado para cada cliente. O laboratório conta hoje com a unidade ampla, adaptada, equipe especializada e os mais modernos equipamentos, agilizando todo o processo desde a coleta até a entrega dos resultados. Disponibilizamos também todos os resultados pela internet e realizamos coleta domiciliar. Pison Laboratório de Análises Clínicas. Atendimento personalizado com resultados rápidos e confiáveis. Fone 3472-2190. WhatsApp 41-99753-9354. Bem, gente, a gente está de volta então aqui com o prefeito Roberto Justus, né? A gente agradece mais uma vez aqui em nome de toda a equipe da TV Guaratuba. Prefeito, então a gente estava falando desses desafios em questão de primeiro mandato, que o senhor terminou, entregou todas as obras, conseguiu entregar tudo que estava no programa de governo? Tudo. Tem coisas que a gente, e eu acho que a gestão é justamente isso. Você planejava fazer alguma coisa e aí as circunstâncias impediram que você fizesse. Mas isso vai dar para conseguir fazer agora, veja, então? Eu sempre digo, é a minha passagem bíblica preferida, né, que diz que tudo tem seu tempo. Quando eu vejo que aquela obra que a gente quer fazer, de certa forma está travada, não vai, eu não insisto. Eu tenho tantas outras coisas para resolver, certo, que eu prefiro pegar focar em outra coisa e seguir. Infelizmente, o mercado municipal foi um caso desse. O mercado municipal era para estar hoje como está o nosso grande centro poliesportivo, como está o nosso espaço litoral, como está a nossa praça central, tudo limpo, revitalizado, moderno, né? Mas, infelizmente, nós nos deparamos com uma situação que impediu que a gente fizesse o que a gente queria. Paciência, temos tantas outras coisas para fazer e vamos seguindo nessa linha até o momento em que Deus vai querer que as coisas que os caminhos se abram, que as portas se abram para que a gente possa dar continuidade ao projeto. E se Deus quiser, já encaixar nesses 3 anos que ainda falta, né? Se Deus quiser. Prefeito, desses projetos assim que o senhor vê agora para o segundo mandato, qual o senhor julga mais importante, qual que está mais encaminhado? O que você pretende entregar, né? Logicamente que tudo que você puder, você vai fazer, mas qual seria essa obra que está para vir aí, que você fala, não, isso aqui eu quero terminar meu mandato e deixar isso aqui como legado? São muitas coisas. Eu, por exemplo, eu vou construir 2 escolas, né? Algo que não se faz em Guaratuba há mais de 10 anos, né? Talvez 20, né? A última obra na Secretaria de Educação foi uma creche, né, no governo da prefeita Ivani.
A obra começa esse ano, inclusive. Né? Qual bairro? No Mirim. Vai ser a maior escola de Guaratuba, lá naquele terreno onde tem aquela igreja católica lá no fundo. Sei, né? Eu vou inaugurar o hospital municipal, né? E ao fazer isso, eu vou conseguir cumprir o meu compromisso de ter o centro de especialidades onde hoje onde era o prédio da antiga Santa Casa, que aliás nós compramos no meu mandato à vista, né? Porque hoje, além da gente pagar a dívida, até da desapropriação da rodoviária eu tive que pagar. As desapropriações que nós fazemos hoje a gente paga no Pix, com dinheiro do caixa da prefeitura, né? O que mostra também, eu acho que essa é uma grande obra nossa, né? A recuperação fiscal e financeira do nosso município. Uma outra obra que eu não vou abrir mão de fazer é a recuperação de toda a Rua Londrina, né? Aliás, toda vez que eu vou lá, eu passo uma vergonha danada, não dá mais para chamar de rua. Qual seria o maior problema hoje, desculpa, da Rua Londrina? Porque parece que ele tinha um canal, um canal. Cano que... Aquilo ali é uma obra para a cidade inteira. Você deve lembrar, eu acho que foi no primeiro ano do meu mandato, que nós tivemos uma grande chuvarada na cidade. Até acompanhei o Rick, que estava ali no Coapar, a gente se encontrou lá, estava dando um problema grande lá, mas na região do Eliane, Brejatuba, ali, alagou demais ali, umas 3 quadras para dentro da Visconde do Rio Branco, né? Por quê? Brejatuba, ali ficou uma área mais baixa do que a Visconde e a Paraná, né? E a água não escoava. Por que ela não escoava? Porque toda a água daqueles bairros, ela escoa para a Rua Londrina, onde tem um rio, né, que vai desembocar lá no Morro do Cristo. Tá? Uma vez que aquilo ali não foi dimensionado para os caminhões de lixo que são pesados, mais pesados do que antigamente, para o fluxo de veículos que a gente tem da própria igreja, para os ônibus escolares de transporte coletivo, gente, a emenda entre uma manilha e outra, ela era feita com plástico, tipo de saco de lixo. Exatamente. Pegava-se uma manilha, encaixava ali como se fosse um cano aí e cobria com filtrou plástico. Tudo aquilo lá, ruiu tudo, entupiu tudo aquilo. Então você que tem problema, por exemplo, de alagamento na Rua Andradas, por exemplo, você precisa entender que eu só vou resolver o problema do alagamento da Andradas quando eu fizer a Londrina. Né? E assim é com tantas outras ruas. Então, essa obra é uma obra importante porque nós vamos fazer um grande projeto não é nem manilhamento, são galerias que nós vamos colocar lá. Né? A galeria passa debaixo da rua ou passa ali atravessado nas casas e tal? É debaixo da rua. Nós vamos pôr essa galeria agora lá no centro esportivo lá, né? E ali no Parque Municipal. E ali você vai ver, você põe o U, né? Mas agora você põe uma tampa, terra e grama em cima, né? Então você fica com, no caso ali do Parque Municipal, serão 2 galerias em formato de U, cada uma com 3 metros de distância entre as suas paredes. Então ali é um rio e ali vai passar bastante água. Dificuldade é que vai chegar ali. Esse é o problema da nossa cidade, nós não temos projeto, as coisas eram muito feitas na base do é só ir ali fazer, vai lá, não dá nada, vai chegar ali no final ali da rua, o rio faz uma curva, passa ali acho que perto da Bravar. Sim. E aí você já vê que o rio vai estreitando, ao invés dele correr direto para a Bahia, ele já faz uma outra curva lá. Enfim. Na Rui Barbosa também temos esse problema no final lá da Damião Botelho. Que também é uma obra que eu tenho muito orgulho, porque eu manilhei a Rui Barbosa e agora nós vamos
pavimentar um bom trecho da Rui Barbosa, até para fazer os binários ali daquelas ruas que foram recentemente asfaltadas. Vai dar para encostar lá no Carvoeiro, será? No finalzinho ali da Otaviano Henrique? Não. Nós estamos começando pelo Pissarras, né? Porque é onde tem mais casas e é onde vem mais ruas lá do Pissarras. Nós temos um plano de mobilidade urbana, né, que vai trazer acessibilidade, mobilidade, sustentabilidade, né, para toda a nossa cidade. Eu dizia há pouco, numa reunião que eu fiz ali no Coroados, a gente sempre usa Santa Catarina, Camboriú como exemplo, né? Por que eles são assim e nós somos assados? Existem sim condições de nós ultrapassarmos Camboriú, inclusive, né, em termos de desenvolvimento, de progresso. Como? Né? Fazendo a mesma coisa que eles fizeram há 30 anos atrás? Não. Por quê? Porque daí nós vamos estar sempre 30 anos atrás deles. Nós temos que fazer o que Camboriú ainda não fez. E aí a gente vira referência, a gente passa na frente deles. O que é isso? Investir em mobilidade, acessibilidade, sustentabilidade, né? Cuidar do meio ambiente. E aí é mais fácil para uma cidade que tem o meio ambiente preservado do que eles que estão lá com toda aquela dificuldade de trânsito. E eu ainda penso, prefeito, me desculpa, eu torço para que dê muito certo. Eu ainda tenho aquela preocupação, porque Santa Catarina tem uma flexibilidade muito maior em questão ambiental. Nós aqui, por exemplo, a gente tem casos de Coroados, às vezes mandar até um abraço lá para o Tarran, que sempre atende a gente. Estava lá com ele hoje. Então, às vezes o pessoal não deixa limpar uma valeta. Não é às vezes, é sempre. Não, sim, Você só pode limpar a valeta hoje em Guaratuba se tiver licença ambiental. A prefeitura só pode fazer a limpeza da valeta se tiver licença ambiental. E às vezes a pessoa que está lá, igual o senhor explicou, a água entrando na casa, ele fala, gente, mas como é que não pode limpar uma valeta? Né? Fica uma situação difícil. Do mesmo jeito aqui, por exemplo, a gente já até vai falar, a gente já pede desculpa, gente, porque cada vez que o Roberto vem aqui, era para ser meia hora e já era, né? O tempo vai lá para frente. Mas assim, a gente vai até falar a questão da BR Travessias, a gente vai falar a questão da ponte. Por exemplo, o Ratinho tentou adiantar ali aquela questão dos projetos, né? E acabou esbarrando. O Ministério Público criou problema, ele teve que voltar atrás. Aliás, foi a maior demonstração do governador de que ele queria fazer a ponte. Quando ele viu que o Ministério Público, que não ia dar para fazer daquele jeito, ele voltou atrás e falou, Ministério Público, como é que você quer que faça? Eles disseram, é assim. Ele foi lá e fez. E agora a gente está aí, contratada a empresa para fazer o licenciamento ambiental, executando o serviço. E ainda esse ano a gente vai ter a conclusão desse processo, se Deus quiser, a abertura do processo licitatório para a contratação da empresa que vai fazer o projeto e a obra. Sendo otimista, sim, não sei se o senhor tem como estimar, será que a gente conseguiria, vamos dizer assim, essa questão da ponte, vamos dizer, de um start ali, da primeira pasada ali, né, para começar a colocar estaca ali, será que ainda no teu mandato a gente consegue ver? A primeira pasada, ali, com certeza. Nós, não digo a ponte entregue, mas... Eu acho que não é nem pasada, porque vai ser lá no fundo, né? Mas com certeza... Não, mas sabe por quê? Vamos pensar aqui. Eu acredito que o processo licitatório, né, para a contratação da empresa que vai fazer o projeto e a obra, acontece ainda esse ano, né? Essa questão do Ministério Público, então, está resolvida. Fazendo esse estudo de impacto ambiental agora, já pode dar sequência. Pode ser que aconteça alguma impugnação, tudo. Você falou assim, sendo otimista, né? Sendo otimista, eu acredito que contrata ali para janeiro, fevereiro, ordem de serviço no primeiro semestre do ano que vem. Eu acredito entre fazer projeto e iniciar a obra, consegue dar uma pasada lá no final do meu mandato. Agora, com certeza, no final do mandato desse próximo mandato de governador, né? Nós vamos ter eleições agora, né? Vamos imaginar aí, se o Ratinho for reeleito, o Ratinho certamente dará a ordem de serviço. Eu não sei se entrega, mas sem sombra de dúvidas, a gente já vai ver lá os pilares, enfim, todo o trabalho. A minha preocupação, volto de novo nessa questão, porque assim, gente, o prefeito não manda em tudo. Na verdade, o governador também não pode chegar ali e falar, não, faz a ponte aí, pode fazer. Não é assim. Também tem essas questões ambientais, questão de orçamento, questão de licitação, de projeto, de um monte de coisa, né? A gente espera também, né, que dê certo, até
para resolver de vez essa questão da travessia, que a gente até, se o senhor me permite, a gente mudar para esse assunto também. A gente está atravessando aí, gente, um período de transição. Desculpa, mas só para concluir aqui com você, eu acho que eu queria falar um pouquinho de legado. Né? Certo. Nós estamos agora com a implantação do Plano de Mobilidade Urbana e nós já estamos aí caminhando para a 3ª e 4ª audiências públicas do Plano Diretor. Plano Diretor e Plano de Mobilidade Urbana é algo para 10 anos, né? Então é algo que, da mesma forma, talvez eu não veja a ponte sendo inaugurada no meu mandato, talvez o governador não possa ter esse prazer também, mas o fato é que permitiu que tudo isso acontecesse. Pensou a longo prazo, né, sem se preocupar em algum tipo de vaidade, né? Eu estou falando isso porque o Plano Diretor ele vai resolver essa situação das questões ambientais. A ideia do plano diretor é fazer uma espécie de barreira, um marco, onde você, daquele marco para dentro da cidade, sabe que não vai ter dificuldade para obter um licenciamento ambiental, o próprio município pode fazer o licenciamento ambiental, e dali para frente a pessoa sabe que não vai ter apoio de nenhum órgão do poder público para construir, cortar ou fazer qualquer coisa. Então, quando a gente tiver bem demarcada essa área do que pode e o que não pode, eu acho que a gente consegue desenvolver muito a nossa cidade. Talvez esse é um legado, né? Você conseguir entregar isso, falar, ó, pessoal, eu estou indo embora, mas agora vocês já sabem onde vocês podem construir prédio de 20, 30, 40, 50 andares, onde não pode, onde tem que preservar e o que precisa, que tipo de licença e tudo mais, né? Então, eu acho que é mais uma das grandes obras que eu quero entregar para a nossa população. É que, na verdade, o pessoal também está acostumado bastante com obra que, né, ver um prédio, por exemplo, o próprio complexo esportivo com uma obra bonita, grandona, então você consegue enxergar talvez uma questão desse plano diretor, que é não é palpável ali, a né? questão financeira. Você veja, nós estamos fazendo agora um processo de concurso público, nós vamos contratar mais de 700 funcionários públicos, vamos renovar toda a nossa equipe, né? Eu estou abrindo agora, criando a subprefeitura do Coroados também, né? Então, o senhor também falou que vai ser feita uma subprefeitura na área rural? Não, a subprefeitura da área rural já existe lá no Cubatão, né? E que vai atender ali o lado de lá do Rio São João. Certo. A do Coroados, que já foi projeto de lei para a Câmara de Vereadores, ela vai funcionar no Coroados, mas ela vai atender também o Nereidas, do Nereidas até lá o Riozinho, descoberto o lado de cá, né, do Rio São João. Então, você veja, eu consegui, uma coisa parece boba, mas eu consegui registrar o aeroporto, né, a matrícula do aeroporto municipal no nome do município, porque nem isso a gente tinha, né? Comprar Santa Casa, regularizar a dívida que a Santa Casa tinha com tantos ex-funcionários, dívidas trabalhistas e tudo mais. Então, tem coisa mesmo que é só papel, que você não consegue ver a grande obra, mas que ficam para a história mesmo do município. Certo. O senhor quer continuar ou podemos... Você falou lá agora da balsa, né? Da balsa. Então, povo, a balsa é o seguinte, ó, não tem milagre. Também não tem varinha de condão para chegar lá e plim e virar uma balsa nova. Também não vende balsa no mercado, né? Eu dei uma passada aí, hoje não tem jeito. Então é o seguinte, a gente teve fazendo algumas entradas ao vivo ali, que é aquela questão dos funcionários estarem em greve, saída de greve, e a gente também viu que o senhor estava lá, o senhor estava meio que gerenciando essa crise ali, né, mediano. O contrato agora já está firmado, a nova empresa já assumiu a partir da meia-noite, a partir das 0 horas de hoje, e a gente ainda estava com essa questão dos funcionários ali, questão de receber, né? Como é que o senhor vê agora, quanto tempo que o senhor acha que, a gente sendo otimista também, que as pessoas já vão perceber que já começou a fluir, que vai dar certo? Veja, em primeiro lugar é bom lembrar, eu sempre falei isso, nós não temos nenhum tipo de compromisso legal ou contratual com o Estado, com a empresa, enfim, tudo parte de uma concessão estadual, né? Agora, enquanto moradores e usuários do serviço,
E enquanto autoridade máxima aqui do nosso município, eu me via sempre na obrigação de cobrar, de mostrar, de denunciar, né? E foi exatamente isso que a gente fez quando a gente fez o primeiro decreto de calamidade pública, que acarretou na encampação daquelas balsas da antiga concessionária. Sim. E agora, no segundo decreto de calamidade pública, nós cobramos do governador a rescisão do contrato, dizendo para ele que esta empresa era uma porcaria, que ela não funcionava e que quanto antes a gente se livrasse delas, menos problemas a gente ia ter. Eu fico muito satisfeito com a decisão do governo de revogar o contrato, porque agora está aparecendo um monte de problema que a empresa já estava deixando para a gente. Seja a manutenção das barcas, manutenção das balsas, a manutenção dos flutuantes, pagamento de salário, de verbas trabalhistas, condições de trabalho, enfim, algo que quanto mais tempo passasse, pior ia ficar. Certo. Agora, nós, com essa contratação da nova empresa, eu acredito que estanca a sangria. O paciente não vai mais morrer. Parou de sangrar, né? Por quê? Porque vem uma nova empresa saudável, tem mais de 5 mil funcionários, que sabe operar e que vai começar agora uma nova prestação de serviço. O que ficou para trás, né, o governo do estado já avisou, nós vamos honrar salários, verbos trabalhistas, não fez o investimento, nós vamos honrar os investimentos, tudo, enfim, dentro do seu tempo, ó, mais uma vez, tudo dentro do seu tempo. Há uma urgência, especialmente para garantir a segurança do usuário. Hoje nós não estamos muito preocupados, não, se a pessoa vai ficar lá muito tempo na fila. O meu medo é que afunde. Né? O meu medo é que a balsa vá parar lá na barra. Né? Então, essa é a prioridade máxima e isso a gente precisa resolver já. E aí, na sequência, vem um novo processo licitatório para, no mínimo, aí, 5 ou 10 anos, né, sempre pensando que pode vir a ponte nesse período, onde nós vamos ter, sim, daí uma melhoria na qualidade, na eficiência do serviço. Então, só explicando, então, para você que é funcionário hoje da antiga BR Travessias, né, que era a antiga concessionária, essa questão do salário, né, as pessoas às vezes imaginam, hoje a gente recebeu um áudio ali, o pessoal falando, poxa, não era tão fácil o governo ir lá e pagar. Não é, gente, não pode. O dinheiro não é do governador, o dinheiro não é do prefeito, ele não pode tirar 5 ali da prefeitura e falar, mas está aqui. Não é assim que funciona. A coisa é tão maluca, né? E acho que é por isso que a gente fica de cabelo branco, que a gente está vendo. Tô livre. Mas se veja, o DR precisou entrar na justiça, dizer para o juiz, eu quero pagar os atrasados que a BR Travessias não pagou. Mas se você não me autorizar, eu não consigo fazer o pagamento. E se fizer, vai ter problemas, né? Improbidade, um monte de questões. Tem que devolver dinheiro e tudo mais, né? Então, é complicado mesmo essa nossa legislação, ela é difícil. Nós vivemos um outro momento, né? Às vezes as pessoas me cobram muito porque eu faço as coisas como tem que ser na legislação. Até pouco tempo atrás não precisava, não dava nada, né? Não caçava prefeito, não ficava inelegível, não tinha que devolver dinheiro, não tinha tribunal de contas. Hoje não, hoje, até quando você não faz nada já se incomoda, imagine você fazer um negócio desse, Deus o livre, né? Então, tem que ter essa cautela. O DR agiu bem, o governador estão dizendo vamos pagar, que é o mais importante. Entrou com ação pedindo autorização para pagar, de modo que eu acho que uma situação mais confortável do que essa para os ex-funcionários da BR Travessias, não tem. Quantas empresas a gente conhece que quebra e deixa o servidor, o funcionário na mão? Eles estão hoje com alguém querendo pagar eles na justiça, né? E, ao mesmo tempo, o DR, o governo do estado, garantindo que eles podem... A empresa que entrou, ela foi obrigada a contratar todo mundo que trabalhava para a BR Travessias, exceto aqueles que não queiram. Né? Então, emprego garantido de que vai receber os valores atrasados, o salário do mês, até com uma possibilidade de adiantamento, que era o que estava sendo conversado lá com eles nas mediações, né? Tudo isso é muito melhor do que trabalhar para a BR Travessias. Bom, e gente, é aquela questão também, tudo tem um tempo, não dá para chegar lá, meter a mãozona no bolso, tirar um dinheiro e pagar.
Então, a gente espera e torce e vamos acompanhar também para que essa questão seja definida. Prefeito, falando em dinheiro, nós tivemos agora, no começo do ano, todo mundo recebeu o carnê de IPTU, algumas pessoas receberam um valor a mais, outras nem tanto, algumas pessoas reclamaram na TV ali, a gente sempre pediu, inclusive o João, que é aqui da TV Guaratuba, teve um problema no IPTU, ele foi lá e realmente tinha um errinho, o pessoal corrigiu e o IPTU dele ficou no valor ajustado normalmente, né? A gente viu também muita gente falando, porque, gente, hoje em dia o que tem de jornalista, técnico da NASA, tudo ali no Facebook, rede social, é complicado, né? Como é que foi feito para chegar nesse valor? Porque, assim, a gente viu até quem estava reclamando, falando, ó, podia ser reajustado até 26% lá, mas acabou sendo bem menos do que isso. Bom, vamos lá. Primeiro, você fala bem. Aliás, quando a gente... eu tive 10 mil votos aqui em Guaratuba, são pouco mais de 20 mil eleitores. Então, vamos imaginar aí que a cada 2, talvez não quisesse me ver na prefeitura, né? Hoje eu tenho ali em torno de 60%, 65% de aprovação. Então, a cada 10 deve ter 3 ou 4 ali que não concordam com a minha gestão. Isso é bom. Isso é bom. Se você tem unanimidade, alguma coisa você desconfia, né? Então, a divergência ela é importante porque ela contribui para que a gente faça melhor. Mas desde que seja certinho também, né, prefeito? Não pode ser aquela oposição por oposição. Não, o que eu tenho visto muito claramente em algumas pessoas que se dizem da oposição é um trabalho incansável para desconstruir. Né? Então, eu não quero que o prefeito entregue aquela obra. Por quê? Porque vai ser muito bom para ele. E aí a pessoa... Sabe, são pessoas que cortam os pulsos só para dizer que a culpa é do prefeito. Daí eu não consigo entender isso, porque você parte do princípio que a pessoa é ruim, que ela é má, que ela é perversa, que ela quer que é melhor eu passar fome do que as coisas irem bem para a gestão, né? Eu digo isso porque, você vê, alguém hackeou o sistema da prefeitura para acessar o valor do meu IPTU. R$7 mil no ano, o meu IPTU. E aí, sabe o que eles fizeram? Postaram lá dizendo que o prefeito paga apenas R$7 mil por ano de IPTU. Eu fico imaginando quem paga menos do que isso, o que está pensando de um imbecil desse dizendo que 7 mil é pouco, não é verdade? Mas são discursos que não vale a pena nem a gente perder o nosso tempo, né? O fato é que o IPTU, ele é um imposto, é um tributo criado por lei e que deve seguir as regras que estão previstas no Código Tributário Municipal. E ele diz que é obrigação do governo, da prefeitura, reajustar o valor conforme a inflação. Certo. Né? Infelizmente, nós estamos vivendo uma inflação que nós não estávamos mais acostumados a viver, acima dos 10%, né? Acima dos 2 dígitos. Isso está corroendo o nosso poder de compra, o nosso salário não está acompanhando a evolução dos preços, e aí o IPTU seguiria nessa linha, né? Se você fosse pegar lá todo o período que ficou sem correção, nós estaríamos falando aí em algo acima de 20% de reajuste no IPTU. Mas, prefeito, você acabou de falar que é obrigação tua fazer esse reajuste. Mas aí a gente tem uma excelente procuradoria, um corpo técnico capacitado que busca encontrar ali argumentos ou interpretações na legislação, né, que dão margem para que a gente use o menor índice possível. Deixa eu te fazer uma pergunta bem objetiva. Aplicar um índice menor do que esse que a gente aplicou é crime de responsabilidade fiscal, é improbidade administrativa. A pergunta que eu ia fazer para o Roberto é justamente essa. Se o Roberto hoje falar assim, eu estou pagando 7 mil de IPTU, quer saber? Passa a mão no telefone, pessoal, ano que vem eu não quero saber de aumento no IPTU.
Você não pode fazer, né? Não pode. E tem que seguir essa regra até nesse limite. É isso aí, é a responsabilidade do gestor. Eu não estou tratando... Vê, esse dinheiro não é para mim, né? E também não é um dinheiro que eu gasto conforme a minha conveniência. Tem todo um regramento, uma responsabilidade por trás disso, que vai além da competência do prefeito, do secretário ou de sua equipe, né? E é justamente isso que a gente tem feito. Eu faço tudo que está ao meu alcance para entregar para a população serviços de qualidade e dentro do menor custo, dentro da maior eficiência econômica possível. Gente, a gente já está aqui um tempo, vai passando, a gente olha no relógio ali, é muito rápido. Ainda tem o Rick ali que vai fazer algumas perguntas sobre a parte esportiva. Eu vou finalizando a minha participação por aqui. O João vai chamar um comercial só para a gente trocar ali. Eu já quero desde mão agradecer a participação do Roberto. A gente já tinha agendado num outro período isso, né? E acabamos por essa questão de Covid. Até a gente deixou, povo. Covid está passando, né, prefeito? Já está indo aí, já foi. E graças a Deus agora quase todo mundo... Eu não tinha pego, ainda peguei. Tive ali uma febre, já tinha sido vacinado. Mas vida que segue aí, eu acho que vai acabar essa Omicron aí, facilitando para tal da imunidade de rebanho, né? Eu não peguei, graças a Deus, apesar de ter feito um atendimento para a população, eu conversei e atendi muita gente, mas a gente se cuida com distanciamento, a máscara no bolso, muito álcool em gel, e posso te dizer que agora os casos estão caindo, eles subiram muito, e agora a nossa expectativa é que caiam bastante e finalmente a gente se livre dessa situação. O senhor acredita que a gente consiga resolver? É que, gente, pode surgir outra, Deus abençoe que não, mas até que mais ou menos que mês ali que a gente... Porque dezembro, gente, Guaratuba tinha 1, 2 casos ali, né? Olha lá. Se você olhar o pico que deu nos Estados Unidos, e hoje eles já estão liberando até do uso da máscara, eu imagino aí que nós estamos falando em algo em torno de 6 meses. Sim. Mas isso é achismo, gente. Não é técnico, não é científico. Vocês, por favor, desconsiderem a opinião de alguém aqui leigo que está dando um palpite, tá? É só um achismo mesmo. Nós precisamos, até que isso seja, que essa pandemia seja decretada, terminada, encerrada, nós precisamos continuar tomando as medidas de prevenção, todo cuidado. E a vacina, pô, você não vacinou ainda? Vai lá dar uma vacinada. João, chama o comercial, senão o Rick vai ficar bravo comigo ali. Vamos E aí, galerinha? Obrigado por você estar ligado junto com a gente. Satisfação ter junto aqui. Novamente. Tudo nosso bem, prefeito, Rick? que às vezes ele dá uma de atleta. Você continua. Esse ano ele não correu a corrida da virada.
Corria. Correu? Eu não vi. Corria a corrida da virada. Mas não aconteceu aquela Você lenda não viu que que conta, você deve né? ter saído na minha frente e aí eu não te alcancei. Eu não corri. Eu corri. Cal, você lembra, Cal, quanto tempo nós fizemos? Não, Cal, correu meu sim, assessor entrevistei ele no final da corrida ali. Fiz 5 quilômetros em 36 minutos. 36. Porra, tem gente que faz isso correndo para trás, mas o importante é chegar. O importante é chegar. Beleza. Prefeito, a gente sabe que o pessoal aqui tem uma inveja danada da gente em relação ao nosso parque de esportes, a nossa poliesportiva que a gente tem do Acir Braga. Sempre costumo dizer do Acir Braga, né? A gente foi feito investimentos muito bacana que deixou aquela área ali, como o prefeito estava falando em relação ao legado, aquilo ali vai ficar tomara para 500 anos aquilo ali. Deixa eu te contar uma curiosidade sobre o estádio Acir Braga, né? Você veja como as coisas mudaram, né? A Constituição vem com princípios de impessoalidade e moralidade e tantos outros, né? O estádio Acir Braga, ele foi batizado pelo próprio prefeito Acir Braga. É como se eu fizesse um decreto dando nome para as coisas que eu inaugurei com meu nome. Na época, né? Foi, né? Naquela época podia fazer isso, as coisas aconteciam assim. A iniciativa foi da Câmara, veio a legislação e ele foi lá e sancionou a lei dando o nome do estádio, que é o nome dele mesmo. E assim a gente tem, por exemplo, com a rodoviária, que tem o nome do governador Álvaro Dias, o ginásio do José Richa, né? Outros tempos. E a gente precisa entender que a gente não vive mais, que a nossa realidade é outra, e nós precisamos estar enquadrados muito nisso, se a gente quiser dormir em paz e trazer sossego, segurança para a nossa população. E já agradecendo também a satisfação de ter lá o nome do seu Gudo Yurk lá na sala de imprensa do estádio Acir Braga, né? Uma homenagem que foi muito bacana, feita para ele, que a gente fez no final do ano. A pista de skate com o nome do vereador Almir, assim a gente vai homenageando quem contribuiu aqui para que a nossa cidade seja essa cidade que tanto nos orgulha, né? Em relação ao pessoal ali ter aquela inveja danada do que a gente tem ali, né? Aí o prefeito comentando sobre a melhoria daquela galeria do Rio ali, que vai acontecer, vai aumentar um pouco mais a área para de repente inventar mais alguma coisa ali naquele espaço. Em relação também que vai ter a escola lá no Mirim, antes tinha aquele campo lá, né, que não estava sendo tão usado assim lá no campo lá. Existe algum projeto de ter sido feito, por exemplo, uma quadra esportiva como essa em outro ponto da cidade também? Não, veja, a ideia é fazer lá naquele espaço da escola mesmo. Tem espaço para tudo isso lá, né? Tem. Exatamente, eu não sei o que dá para fazer, porque o projeto da escola ele é do governo federal e ele vem pronto, né? Então, houve até uma dificuldade para encaixar bem ali. Naquela quadra, né? Mas o fato é que vai sobrar ali uma área e aí a gente vai ver se... De repente um sintético lá? Um sintético, ou aquela academia ao ar livre, um parquinho para as crianças, dá para fazer. Ainda mais que é uma área que tende a crescer com a escola sendo feita lá, né? Sim, o pessoal me cobrando, por exemplo, pavimentação evidente. Todas as nossas escolas têm asfalto na frente para chegar na escola, então aquela área ali vai ser muito bem recuperada e arrumada para atender os nossos alunos, né? Que, veja, não é uma escola nova, por assim dizer. Nós vamos levar o João Galberto para lá, né? Mas com isso abriu muitas vagas para o Léa Germana e também para a escola municipal. E depois vem daí sim uma escola modelo com outros projetos no lugar onde hoje onde funcionou a creche do Bahia Azul, né? Nós compramos não só a creche, mas também com aquela área maior. Lá, né? E ali vamos trabalhar educação ambiental, educação para o trânsito, enfim, algo que vai extrapolar as salas de aula, né, daquele colégio e vai atender a todos os alunos da rede de ensino municipal. Pensando lá no Mirim ainda, tem aquele ginásio que está meio que abandonado dentro da área escolar. Essa parte vai ficar com o Estado ou ainda vai ser do município? Não, ela ainda é do Estado. Ainda é do Estado. E por incrível que pareça, eu falava com a diretora, nós estivemos lá com o deputado Nelson Justus para dar ordem de serviço para a empresa refazer aquela cobertura. Pô, a empresa começou e quebrou.
cortaram todos os ferros lá, desmancharam o telhado, né? E aí já foi lá a diretora falar com a Fundepar e acho que vai ter que fazer um outro processo licitatório para contratar uma outra empresa para terminar o serviço. Quer dizer, mesmo quando você tem dinheiro, mesmo quando você tem vontade política, né, você tem que se deparar com situações como essa. Está aí a história do ferry-boat, quer dizer, você faz a tua parte, mas se a iniciativa privada, se você acaba por conta até do próprio processo licitatório na mão de algum irresponsável, você não consegue entregar a obra. Mas o governo do estado está trabalhando nisso, é um projeto lá deles e eles vão, sem sombra de dúvidas, entregar um novo ginásio ali. Temos esse ginásio do Mirim, o ginásio de Pissarras. Eu escutei algumas coisas que ainda tem alguns detalhes que querem fazer acertar no ginásio lá. Muito. Posto de saúde e ginásio de esporte ficaram num segundo plano por conta da pandemia. Nós falar do posto de saúde... Ainda bem que a gente tinha o ginásio azul para poder fazer a vacinação ali, né? Como a gente não tinha mais atendimentos nos postos de saúde, nós deslocamos toda a nossa estrutura e nosso investimento para o pronto-socorro, para aqueles leitos de Covid e tudo mais, né? Agora que a gente volta, a gente precisa recuperar todos esses espaços. Então contratamos uma empresa de manutenção predial que vai agora sim trocar porta, janela, pintar, arrumar todos os nossos espaços. Revitalizar o espaço, né? E os ginásios de esporte é a mesma coisa. Gente, morreram 185, já teve mais 2 óbitos, deve estar perto dos 190 guaratubanos. A prioridade eram as vidas dos guaratubanos, né? A gente não podia ficar assim, mas temos que dar uma arrumada no banheiro do ginásio e tal. Não tinha cabimento naquela época. E olha, que a gente gastou de dinheiro por conta da Covid, meu Deus do céu, né? Aliás, com todas as contas aprovadas, antes que algum trouxa aí diga que não foi bem investido o dinheiro, né? Mas o fato é que agora a gente retoma, sim. Nosso secretário Alexandre Polatti, que me ajudou muito no meu gabinete, ele montou uma sala, porque o que o secretário de esporte ia fazer no meio da pandemia, concorda? Botou a equipe dele inteira para fazer fiscalização, para ajudar equipes da saúde e tudo mais. Agora não, ele retoma o gabinete dele lá no ginásio, né, na Secretaria de Esportes, já tem uma agenda de esporte bacana aí pela frente e essa reestruturação de todos os nossos equipamentos de esporte aqui do município. Além dessa revitalização de alguns ginásios na cidade, que temos os 4, né, do Coroados, o do centro principal ali, o Zé Richa, o de Pissarras, né, o da Figueira também é outro, que às vezes sempre incomoda por causa do tipo do telhado que ele ficou, que pega muito vento, quando vem essa trovoada forte, vento, acaba atrapalhando o ginásio ali. Tem aquela quadra sintético também da Figueira, que ficou um tempo bacana, o pessoal atacou lá, acabou atrapalhando. Acho que ficou num lugar assim que ficou um pouco desprotegido do restante ali, né? Se tivesse feito de repente perto ali do campo da arena da Figueira ali, estava um pouco mais visível ali para aquele trabalho. Mas enfim, ainda tem esse trabalho para a revitalização, claro, depende da população também de estar ajudando a poder cuidar do espaço ali. Esse ano a gente voltando um pouco aí aos esportes. Muito naquela linha que eu falei, né? Do cara da oposição que não tem condições de contribuir e que trabalha para destruir, para impedir que a gente faça. Então o cara fica puto que você foi lá e fez a obra, e aí entra com uma CG lá naquele sintético e faz as estrepulias todas, cortam os alambrados, né? Vandalismo mesmo, né? Tudo, e aí você fica. Aí ainda faz questão de tirar foto e denunciar. Quer dizer, poxa vida, quem é que ganha com isso? A população sabe do nosso trabalho, quanto a gente tem se dedicado, né? E nunca, mas nunca que vai dar ouvido para esse tipo de gente. Além desse ano agora a gente voltando, tendo essa retomada de novo assim, um pouco do esporte na cidade, nós somos uma cidade que mesmo sendo litorânea que só pensa em surf, a gente tem outros esportes também acontecendo. Sim. E temos aí prática esportes para todo ano. Essas parcerias com o estado que vem funcionando, tendo alguns eventos ou outro, temos triatlon para acontecer, torneio de beach tênis, futebol municipal. Esse ano promete na área esportiva da cidade? Com toda certeza, mas acho que este ano é o ano do Bolsa Atleta, né? Já estamos há alguns anos esperando, né? Nossa, e um drama danado. Agora, com a iniciativa dos vereadores, né, que destinaram parte das emendas impositivas
para o financiamento ali dos nossos atletas. Então, já estamos fazendo os cadastros, tudo, e tenho certeza que já para esse ano a gente já vai começar a conceder as primeiras bolsas, né? Ajudar e vamos aquele revelar pessoal, né? cada vez mais os nossos atletas guaratubanos. Lembrando que nós somos um celeiro de atleta aqui. Pena que isso aí verdade. aconteceu agora tarde, que daí já passou nossa época, né, Cal? Já passou nossa época já. Mas eu fico satisfeito pelo trabalho que vem acontecendo aí. O pessoal vem aceitando a proposta em relação ao esporte na cidade. A gente espera que isso aí cresça mais ainda, né? Mais pontos esportivos possam ter na cidade, tanto na parte da orla, quanto nos bairros também, com essa escola que você fez no Mirim também, ter mais um espaço esportivo lá, e fazer com que essa parte do esporte cresça nos 4 cantos da cidade. Existe algum projeto de também trazer alguma coisa assim em relação ao sintético, alguma coisa também na área rural? Não discuti muito isso, até porque nós temos um campo de futebol lindo lá, né, no Cubatão. No Cubatão também. E no Riozinho também. Riozinho também tem um eu campo. acho que no Cubatão é mais bonito, não sei o que você acha. Já joguei nos dois. Mas enfim, o problema da área rural, de você pensar, por exemplo, numa academia ao ar livre ou num parque infantil, são as distâncias, né? E a própria ausência de transporte coletivo, né? Então, você dizer assim, eu vou fazer um grande centro esportivo no Coapar, o cidadão lá do Coroados, ele não pode reclamar. Por quê? Porque ele tem o transporte coletivo à disposição dele para ele ir até lá, né? Transporte seguro. Aliás, outra grande obra que nós entregamos, né, para a nossa cidade, nós não tínhamos transporte coletivo, né? Hoje nós temos, inclusive, com monitoramento por câmeras, ônibus com GPS, horário marcado, os pontos todos definidos, né? O ônibus não para conforme a vontade do freguês e tudo mais. Mas o fato é que ele consegue chegar lá. Na área rural, você não consegue ter esse transporte coletivo porque a tarifa seria estratosférica, é pouca gente se deslocando entre esses espaços, né? Além disso, as distâncias são muito longas, então é algo difícil de você imaginar. Todo mundo quer, desde que seja do lado da casa deles. Verdade. Né? Para finalizar minha participação em relação ao espaço que eu adoro muito ali, que é o ginásio, né? Alguns melhoramentos com certeza a ser feito ainda, sempre precisa fazer isso aí. Mas em relação ao estádio, nós vamos ter a arquibancada e vamos ter uma segunda sala de imprensa lá? São projetos. Fora o gramado que falaram para mim que é do gramado sintético. Vai vir lá do Atlético. Mentira, brincando. Isso aí é brincadeira. Brincando. Mas eu tenho vontade sim de fazer a arquibancada, eu acho que já comporta, pela quantidade de eventos que a gente vai e o público que a gente vê lá, dá para fazer sim. Eu fiquei muito feliz em poder entregar não 1 nem 2, mas 4 banheiros, né? Que era a maior queixa do pessoal lá, era a ausência de banheiro lá, né? A cabine de imprensa foi um presente para o Rico Celestino, né? Que foi o que ele pedia muito lá para a gente. Acho que eu tenho ali 2 amigos ali que brigaram muito por espaços ali. O Cristiano Araújo para a pista de skate, chegou a morar lá quando tinha hora, e o Rick em relação à cabine, né? Vamos brigar sim pela arquibancada. Eu ainda não consigo, eu não posso prometer porque precisamos ir atrás do dinheiro e tudo mais, mas eu ainda acho que é mais viável do que uma revitalização, toda uma ampla reforma do José Richa. Você sabia que o José Richa tem dificuldade com alvará, ele não tem acessibilidade nenhuma? Você sabe, um cadeirante, por exemplo, não consegue ir no banheiro. Não consegue subir na arquibancada. Nós não temos uma saída de emergência com relação a incêndio, tudo. O telhado é outro que bate um vento. Então é um projeto muito antigo. Eu tenho muita vontade, anotado lá, eu tenho muita vontade de fazer uma grande intervenção lá, mas isso depende com certeza de um recurso que venha do governo do estado, do governo federal. Então, como a gente ainda não tem esse recurso e nem o compromisso de que ele vem, nós não podemos agora aqui taxar isso para vocês. É como eu dizia,
eu vou me esforçar ao máximo, eu vou me dedicar ao máximo para que tudo aconteça. Muita coisa não vai dar para fazer. Você não conserta uma cidade em 4, 8, 12 ou até 20 anos. Sempre tem alguma coisa nova para fazer, né? Mas o que me dá a tranquilidade é que eu estou 100% dedicado e, assim, com muito sangue no olho, com muito entusiasmo, né, dando o meu melhor para a minha cidade. A gente fica feliz e ainda fico mais feliz porque no começo da sua primeira gestão a gente conversou sobre aquela área esportiva lá. Sim, é isso aí. Sobre aquela área esportiva lá, de como ficaria bacana. Eu me sinto feliz de ter, tipo assim, dado a minha opinião para aquilo ali acontecer. Prefeito, a gente fica enormemente satisfeito e feliz da vida de você ter vindo aqui no nosso estúdio, conhecer o nosso espaço, conhecer esse projeto que a gente faz aqui na TV Guaratuba, que é desenvolver e trazer informação também para a cidade através do Face, do Instagram, das redes sociais, tudo aí. E as portas com certeza sempre abertas para quando for preciso trazer alguma notícia. Se for falar de algum empreendimento novo na cidade, a gente vai estar à disposição para também divulgar aqui. Muito obrigado. Você realmente me convida muito mais vezes do que eu venho, porque eu ainda... Hoje eu estou brincando que eu estou me virando aqui para ser 2, mas já tinha gente querendo que eu fosse 3 ou 4, para estar já tem esse dia esperando na vez já. Então, não dá, a agenda é muito complicada. Eu sou um prefeito de estar na rua, de estar atendendo as pessoas, não tenho medo de cobrança, de crítica, né? Acho isso muito bom. E aí a gente não consegue estar aqui tendo esse papo gostoso com a frequência que a gente gostaria, né? Mas assim, nós temos o espaço onde era a Loja da Vitória, né? O passeio Pôr do Sol. E precisa ver que legal a quantidade de dica, de sugestão que a gente tem. Agora recebi uma sugestão para que seja um lado com as fachadas antigas recuperadas, o outro lado alguma coisa mais moderna. E aí tem o pessoal que quer que faça uma coisa tipo Boca Maldita, tem outro que... Chegaram até a sugerir uma grande roda gigante lá, né? Ó, que bacana, né? Olha, eu não tinha pensado nessa daí. Fica aí a dica, então, se você já emplacou ali a tua sugestão no Parque Municipal. Pode deixar que a gente converse em off isso aí. E dá uma dica pra gente lá no espaço, no nosso passeio Pôr do Sol. E é muito importante isso, porque é melhor a gente esperar um pouquinho, mas ter essa opinião, essas dicas de toda a população para poder levar isso para quem vai fazer o projeto, do que já sair contratando e depois não tem como refazer, né? Perfeito. Agradeço demais a sua participação, agradeço o pessoal que está assistindo a gente em casa. E é isso aí, Jornal do Povo, aqui na TV Guaratuba, a TV da cidade. Valeu, tchau. Um abraço. Chegou em Guaratuba o cartão de descontos Vale Mais. Por apenas R$ 46,00 mensais, sua família terá acesso à saúde, serviços, comércio e gastronomia, consultas médicas, odontológicas e exames com até 70% de desconto. Exames como endoscopia, colonoscopia, ressonância, ultrassom em geral e laboratório. Com o cartão de descontos Vale Mais, você consegue em nossos parceiros descontos de até 70% em Guaratuba, Itapuá e Garuva. Cartão de descontos Vale Mais. Sem consulta SPC Serasa, é fácil e prático, não tem carência. Ligue agora e faça já seu cartão de descontos Vale Mais. WhatsApp 41 99535 0303. Cartão de descontos Vale Mais.